Olá, estamos aqui hoje para fazer uma avaliação do ano de 2020. Eu não sei se você se lembra, você pode dar uma olhadinha nos meus canais. No mês de julho, nós sugerimos uma avaliação. Como foi um ano, estava sendo um ano já desde o início, com tantos desafios, com tantas mudanças, nós propusemos algumas reflexões para você avaliar como estava lidando com os seus medos, até aquele momento, pelo menos, né, com as perdas, com as mudanças nos relacionamentos, como você estava lidando com as suas emoções. Tudo era muito novo. Logo no início do ano, nós tivemos que nos adaptar a realidades tão diferentes às quais nós estávamos acostumados. Mas e agora? Chegando no final do ano. Será que você pode se surpreender com você mesmo ao olhar para trás, ao pensar um pouco sobre o seu ano de 2020? Você consegue enxergar as suas superações, você consegue enxergar crescimentos, você consegue enxergar novos aprendizados que você conseguiu obter durante este ano? Eu vou sugerir que você faça algumas anotações, vou direcionar aqui algumas perguntas. Essas anotações são importantes para que você mais para frente releia, né? As anotações, elas funcionam para nós como uma referência de um momento que você está vivendo agora e que talvez mais para frente você precise dessas informações. Elas funcionam como memória e também como motivação. Então eu vou direcionar você a uma avaliação simples, né? Que você pode ter o hábito de repetir, de refazer essa mesma avaliação de tempos em tempos, com as mesmas perguntas, ou pelo menos uma vez ao ano. É importante que se faça avaliações desse tipo. Então, a primeira coisa que você deve anotar: como você estava no início de 2020? Você consegue se lembrar qual era o seu contexto de vida, de trabalho, quais eram as suas expectativas, como eram as suas atitudes, a sua forma de pensar, o seu comportamento, quais os desafios que você enxergava pela frente ali no início de 2020? Faça algumas anotações nesse sentido. Tente se lembrar no comecinho do ano quais eram as suas expectativas. E depois você vai partir para outra pergunta: como você está agora no final de 2020? As circunstâncias nós sabemos que mudaram radicalmente, muita coisa mudou, né, em toda a nossa vida, na forma até de enxergarmos a vida durante esse ano. Mas o que mudou dentro de você? Será que você mudou também? O que é que mudou? Você consegue ver, né, que você está mais forte, talvez? Você consegue ver o quanto você evoluiu nas suas emoções, no lidar com as suas emoções? Nós citamos aqui as principais delas, que são o medo, o estresse, a ansiedade, né? Como você lidou com essas emoções? O que você aprendeu durante esse ano? Anote quais foram as áreas nas quais você se superou, onde a sua a realidade acabou sendo maior, melhor até do que as suas expectativas. Talvez você tenha uma tendência, como muitos, de ver esse ano apenas como negativo, né? Mas eu gostaria de incentivar a olhar os aspectos positivos, porque eles aconteceram sim, e é assim que nós devemos terminar sempre o nosso ano, tentando fazer um resumo, né? Um fechamento, principalmente com as coisas positivas. Então pense nisso, em que áreas, né, você se superou, que expectativas você mesmo ultrapassou. Uma sugestão é você fazer através de uma divisão de áreas, né? Fazer essa avaliação através de uma divisão de áreas e avaliar cada uma dessas áreas separadamente.
Por exemplo, você pode colocar o desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que é seu interno, né, como sendo uma dessas áreas. Uma outra divisão é a vida profissional, a vida familiar, os relacionamentos ou a vida social, a vida espiritual, vida financeira. Quantas divisões você quiser colocar, dependendo do seu contexto de vida, da forma como você lida, né? Então faça essa divisão e coloque também uma avaliação sobre cada uma dessas áreas. Quais eram as expectativas e como foi a superação, como foi o fechamento em cada uma dessas áreas. Você pode anotar ainda quais são as pendências deste ano, aquilo que não foi alcançado, aqueles objetivos que não foram alcançados, né? Ou onde você ainda pode melhorar mais, né? Tem áreas que nós desenvolvemos bastante, mas tem áreas que você sente que ainda precisa se dedicar mais a elas. É importante que você conheça quais são essas áreas, elas vão ser sempre o seu maior desafio. Não veja as frustrações desse ano como derrotas, né? As frustrações, elas não precisam necessariamente ser derrota. Derrota é aquele momento onde a gente paralisa e tem vontade de voltar, né? Mas as frustrações, elas podem significar para nós desafios, áreas onde nós precisamos melhorar mais. O que eu preciso fazer para trabalhar melhor essa área aonde o meu resultado não foi tão bom, onde eu não alcancei os meus objetivos? Tente sempre tirar um aprendizado de cada situação. Você vai conseguir, né? Se esforce para isso. Tente aprender, porque é assim que vem o crescimento, quando nós conseguimos ver que há evolução, mesmo no meio das situações difíceis, né? E finalmente, você deve colocar também quais são os seus objetivos para o próximo ano, para 2021. É importante que nós coloquemos objetivos, eles têm um valor muito grande na nossa vida, né? Porque se você tem objetivos, você sabe qual a direção você precisa seguir, você sabe para onde você tem que olhar. Ter objetivos, ter metas, é saber aonde nós queremos chegar, né? E isso nos mantém motivados para caminhar, para dar cada passo, né, necessário para alcançar esses objetivos. Você pode colocar primeiro aí os objetivos de desenvolvimento pessoal. Acho que esses sempre são os mais importantes, aqueles que são internos, né, que tem a ver com a tua estrutura, né? Onde você quer trabalhar melhor, que objetivos você tem para si pessoalmente, né? Em termos de caráter, em termos de controle, de autoestima. Coloque objetivos nesse sentido. E depois você pode usar também essa mesma divisão de áreas que você fez para avaliar 2020. Você pode colocar objetivos também claros e direcionados para cada uma dessas áreas da sua vida. Lembre-se sempre dos seus sonhos, nunca desista deles, né? Por mais que pareçam distantes, talvez nem sejam para o próximo ano, mas faça uma lista, né, dos seus sonhos, quais são as coisas que você ainda quer alcançar na sua vida. Pode ser sonhos a curto prazo, a médio prazo, ou até mesmo a longo prazo. Mas você precisa ter eles em mente, eles fazem parte, né, da sua vida e não devem ser esquecidos. Quando nós esquecemos dos nossos sonhos, parece que alguma coisa se apaga dentro de nós, né? Então eles são importantes para continuar trabalhando a sua motivação. Evite, tome cuidado para não estar vivendo simplesmente um dia após o outro. Algumas pessoas vivem assim, né? Esperando sempre o dia seguinte e depois vem outro e o outro já passou e simplesmente vai deixando a vida passar, né? Aprenda a viver um dia de cada vez, quer dizer que você vai se concentrar naquele dia, neste dia que você está vivendo hoje, né? Cada dia é uma nova oportunidade, é uma nova experiência para ser vivida. E a vida se torna muito mais interessante assim,
né? Não se deixe levar pelas circunstâncias. Tome esse ano de 2020 como exemplo, né? As circunstâncias mudam, tem muitas coisas que não estão no nosso controle, nós não podemos depender delas, né? Aquelas que não dependem da nossa vontade ou de uma ação nossa, né? Então não dependa disso para seguir adiante, mas trabalhe sempre aí a sua estrutura interior, né? O teu ser interior aí, a tua estrutura de confiança, de autoestima, né? Ela é que deve permanecer equilibrada para que a sua vida siga, né? Permanecendo firme, mesmo diante dos desafios que estão aí pela frente, né? Uma outra coisa importante, quando você colocar os seus objetivos, seja flexível, porque no decorrer do ano pode ser que você tenha que fazer ajustes nesses objetivos. Não há problema nenhum em reajustar, né? Tenha disposição para isso. Quando há rigidez, há maior sofrimento. A rigidez, ela traz mais sofrimento. Não se esqueça de lembrar, de relembrar quem você é, né? Eu sempre destaco as questões de identidade, de autoestima, como sendo parte da nossa estrutura, parte mais importante, né? Lembre-se quem você é, sempre também com um foco positivo, com um destaque positivo, né? Isso nos ajuda a manter firmes e estáveis a nossa estrutura interna, né? Cuide também da sua vida espiritual, busque confiança em Deus, se você crê assim. Nós sabemos que essa também é uma parte essencial da nossa estrutura. E vamos em frente, vamos esperar que 2021 venha, né? Vamos esperar com mais otimismo, com confiança, vamos esperar com fé, vamos esperar com esperança, né? Aquela esperança de que virão dias melhores, ainda que tenhamos situações difíceis, né? Mas a esperança sempre aguarda algo melhor. Fique firme, né? Eu espero no ano que vem poder contribuir mais também com você, trazer aí alguns novos assuntos, algumas motivações também, né? Para você trabalhar aí na sua estrutura e que nós possamos permanecer juntos, né? Se isso for importante para você, compartilhe com outras pessoas também, ajude a divulgar. O objetivo aqui é realmente estar ajudando as pessoas a trabalharem a si mesmas e a termos assim sermos melhores pessoas, né? Mais estruturadas na nossa vida interior, na nossa vida emocional, ok? Um grande abraço para você e até o ano que vem.